Na minha época, ser negra era ruim ser negra, entendeu? Então até que eu cheguei a pensar em casar com, tipo, um homem branco pra, tipo assim, clarear a família. Porque o racismo é muito grande. A gente fala, poxa, eu vou ter uma filha negra e passar pela mesma coisa. Não tem que quando criança tem uma cena que eu não esqueço, é que quando no carnaval eu me vesti de Paquita. E aí eu desci no play pras crianças. A menina rasgou a minha roupa e falou assim, Paquita não é preta. Rasgou minha roupa todinha. E eu subi com a roupa rasgada. Assim, A menina era criança? Não avisei a minha mãe, mas assim, era normal. Os negros tinham que ser ofendidos, assim, era normal. Gente. Não era uma coisa assim, hoje em dia, você, tipo assim, e eu aceitava aquilo. Aí no balé também, eu fazia balé. Aí a apresentação de final de ano era Princesas da Disney, né, e tudo. Aí tinha o jazz, era o Aladdin, e o balé era Branca de Neve. E eu falei assim, eu queria dançar os dois, a Branca de Neve. A minha falou assim, mas você não pode ser Branca de Neve, você tem cabelo duro, que eu usava o cabelo... Porque depois de outra coisa a gente alisa o cabelo, né? E você é preta, a Branca de Neve é branca. Aí eu não dancei porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, como pode uma Branca de Neve preta? Realmente, eles vão ficar me zoando. Eu não quero ser Branca de Neve. Minha mãe falou, não, filha, eu pago. Não quero ser Branca de Neve. Eu não quero dançar a Branca de Neve, porque eu ia sofrer bullying. E as pessoas iam falar que eu era Branca de Neve isso preta. Ia entrando na sua cabeça. Aí fica, realmente. Hoje a minha filha bota ela, você é linda, você é maravilhosa, você não sei o quê. Ela vê muitas artistas, assim, na TV. Então, isso mudou bastante. Acho que a autoestima sabe? Que muita gente fala que é mimimi, é porque não passou. Não passou por aquilo, nunca passou, nunca aconteceu nada. A sua filha vai ter muito mais referência do que você teve, Não, muito mais. E é por isso que falam assim, essa coisa do racismo ser crime, porque as pessoas usavam disso, era normal, você tinha que aceitar. Você tinha que aceitar humilhação, né? Essas frases, tipo, você tem que aceitar, porque é isso, gente. Você é negra, você é macaca, você não sei o que lá, você tem que aceitar isso. E a gente meio que aceitava, ficava com vergonha até, e não podia fazer nada, né? E os tempos mudaram, graças a Deus, e eu vejo, né, evolução. O meu filho teve racismo na escola já, que foi até grave na época. Mentira! Até o marido na época botou na internet, viralizou, assim, porque ele tava... E criança, então, na época, ele tinha 7 anos. Ele tava estranho, assim, uns 2 meses, muito estranho. E eu falei, o que tá acontecendo? Achei que fosse, sei lá, você tá gostando de alguma menina? 7 anos, eu falei, sei lá, né? Tá estranho. E, de repente, teve um dia que ele entrou, eu já comecei a desconfiar, ele entrou, ele tava conversando com o pai. E começou a falar de racismo. E foi numa época que o pessoal falava, dia 20 de novembro é mimimi, não precisa ter dia da consciência negra, não sei o quê. E quando ele começou a falar, eu já peguei a câmera, gravando o depoimento dele, assim, quase chorando, porque eu vi que era uma falha de racismo, porque depois as pessoas falam que não existe. E ele falou, não, mãe, porque pai, no transporte, uma menina foi encostar em mim, eu fui encostar nela, ela falou assim, não encosta em mim que eu tenho nojo de negro. Uma menina disse, eu escuto em casa, né? Sim. E fora essa menina, na mesma escola, o amigo dele, uns amiguinhos dele, no recreio, falava assim, não, você brinca, gente, vamos separar. Os brancos brincam de um lado, os pretos do outro. Fica só o Lucas ali brincando, tipo... Absurdo. Não, e ele assim, não falava nada, né? Não falava nada, porque ele falava, não, tem Sofria que, tipo, aquilo aceitar. calado. Tinha vergonha, aí eu fui falando com ele, usei daquilo pra falar, e botei na época na internet também, mesmo a gente não... E você também falou na escola? Falei. Não, aí a escola, que acontece? Quando eu botei, a escola veio procurar logo, mas a escola veio procurar mais no intuito de, tipo, limpar a imagem. Limpar a imagem. Porque eu falei assim, aí, vocês vão fazer, depois que for na escola, vocês vão fazer alguma coisa de aula, vamos... Não fizeram nada. Não fizeram nada ali pra mudar, sabe? Não fizeram nada, depois até mudei de escola, mas assim, se faz isso... Aí vários pais vieram falar comigo, mas não os pais dessa criança. Eu acho assim, se meu filho... Porque a criança, às vezes, fala coisas que, né? A gente fala, muito escutou isso, que a gente não é em casa... Porque assim, se não é em casa, a mãe precisa falar. Eu entraria em contato com uma mãe dessa, se meu filho fizesse alguma coisa, eu falasse, gente, não é essa educação que eu dou. Mil desculpas, eu já falei aqui em casa, isso é inaceitável, não sei de onde viu isso. Só que os pais... cagaram com a situação, outros pais que vieram mandando mensagem pro Lucas, não sei o que lá, e os que fizeram mesmo. Então, vem de casa, né? Escuta de casa. Porque uma criança fala que tem nojo de encostar em negro. Eu tenho nojo de uma criança, gente. Criança não tem essa... Não tem. E isso sofre. Por isso que é bom conversar com nossos filhos, porque às vezes eles vão guardando isso e vão sofrendo ali, né? Isso pode se transformar no traumas na vida da pessoa. É uma coisa pior, entendeu? Exato. Então tem que conversar, falar mesmo. Criança, né? Você fala assim, pô, gente, quando faz com criança é horrível, né? Sim. Então tem que ter muita conversa e muita coisa. E graças a Deus, muita coisa tem mudado realmente, entendeu? Mudou, mas também continua muito na internet, né? O povo aproveita que não tem o nome e tal. Aproveita, né? A pessoa quer descontar a raiva ali e tudo. Tem que processar esse povo todo. Gente, passada.
Não sabia. Ai, muito triste isso com criança. Não, com qualquer ser humano. Sim, mas criança é muito pouco. Não, por isso que quando fala que a Giovanna Bank fez porque aquilo marca lá, ele. Tipo, gente, se você vê pessoalmente, se você vê um adulto que tá fazendo com uma criança, porque uma criança você ainda fala assim, que o André conversou, até que muita gente falou do André bem, porque ele não fez o Lucas ficar com raiva da criança. A gente tem que conversar, mudar o posicionamento dele, entendeu? Porque é uma criança, bem ou mal. Ela tem né? Então conversou. Mas imagina você ver um adulto. Gente, se eu vejo uma pessoa adulta falando isso com o meu filho, com a minha filha, eu também não sei o que eu faço, não. Não dá. Porque muita gente ficou assim, não é a forma de resolver. Não é na violência. Não sei, mas assim, mas o sangue ferve é teu filho, gente. Não, mas assim, é fácil falar isso porque não é você que tá passando. É aquela pessoa que não deveria agir daquela forma. Sim, porque acaba que o certo vira errado pra algumas pessoas, com certeza. Né? E você, pro seu filho, isso que eu falei, a gente vira leão, né? Leão, a gente quer Sim, defender e não tem é natural. O sangue ferve. Eu tô vendo um reality show, o sangue ferve, você tá ali, imagina uma situação na vida com uma criança, entendeu?